Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Em um mundo marcado por discussões, conflitos e divisões, Deus continua procurando homens e mulheres que estejam dispostos a viver e promover a paz. Nesta mensagem especial, ministrada no domingo de Santa Ceia, no dia 8 de março de 2026, no Conjunto Marcos Freire, em Guarulhos, você ouvirá uma palavra poderosa com o tema: Seja um pacificador. Abra o seu coração. Ouça esta mensagem com atenção e permita que Deus fale profundamente com você. Assista agora e seja abençoado por esta palavra. Amém? Gente, começando a mensagem, aproveitando esse dia, eu quero trazer para você essa mensagem falando sobre ser um pacificador. Por que eu digo isso para você? Quando eu meditava nesta mensagem, muito é dito o livro de Provérbios, capítulo 14, do versículo 1, que diz assim, que a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Só que o versículo 2 diz: quem anda direito teme ao Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Da boca do insensato brota arrogância, mas os lábios do sábio os protege. Eu quero trazer essa mensagem para você porque quando você olha para a mulher ela tem mais uma delicadeza, uma sutileza nas coisas. Nós homens, e eu me incluo nisso, nós somos muito objetivos e se tiver uma coisinha arrumadinha ali do nosso jeito, tá bom demais. Sim ou não? A mulher não, a mulher ela tem mais essa delicadeza de poder colocar as coisas no lugar, colocar arranjos, colocar enfeite, sim ou não? Já começa por aqui, é ou não é, gente? Se fosse eu ia pegar uma faixa e colocar Feliz Dia das Mulheres. Verdade, homem é mais homens, não é verdade? A gente não é mais objetivo? Mais objetivo, não temos essa sutileza. Só que essa questão de você ser pacificador, ela tanto é para os homens como é para mulheres. Por quê? Porque ela age com sabedoria. Ele age com sabedoria. A palavra pacificar significa, no dicionário comum, é aquele que traz paz, acalma uma situação de conflito, reconcilia pessoas que estão brigadas e promove harmonia. Se for no sentido bíblico, pacificar é agir para restaurar a paz que foi quebrada, levando reconciliação entre pessoas e entre o ser humano e Deus. Ou seja, não é apenas evitar briga, mas é trabalhar ativamente para que haja reconciliação e paz verdadeira. Já pacificadores são aqueles que promovem a paz. São pessoas que não espalham conflitos, aí o dicionário diz bíblico, fofoca ou divisão, mas procuram restaurar relacionamentos e trazer reconciliação. No sentido espiritual, o pacificador também é aquele que leva as pessoas a se reconciliarem com Deus. Por que eu digo isso para você? Se nós formos pegar o versículo de João 16:33, nós falamos sempre a parte B do versículo, que no mundo teremos o quê? Só que Jesus falou, eu tenho vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Você observa que Jesus está dizendo, eu estou dando paz para você. Você pega versículos na Bíblia que estão falando repletos de paz. Jó 22:21, une-te pois a Deus e tem o quê? E assim te sobrevirá o bem. Amém, gente? Amém. Você pega o livro de Filipenses 4:7, que a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda os corações e sentimentos em Cristo Jesus. São versículos que estão falando a respeito de paz. E o pacificador, ele promove a paz. Pastor, por que ele promove a paz? Venha comigo no livro de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. No Sermão da Montanha, Jesus ele diz algo e eu quero começar com Jesus. No Sermão da Montanha, na sua pregação em Mateus capítulo 5, Jesus ele traz para nós
uma orientação nos ensinando a respeito dos pacificadores. O pacificador, ele tem paz e ele leva a paz aonde ele for. E aqui em Mateus capítulo 5, conseguiram achar, irmãos, amém? O versículo que eu quero que você leia comigo é o versículo número 9. Olha o que diz aqui, ó. Bem-aventurado, os o quê? Pacificadores, porque eles serão chamados o quê, igreja? Olhe para mim, por gentileza. Se você prestar atenção, o filho, ele é uma extensão dos pais. O caráter dos filhos, eles são moldados pelos seus pais. Se nós levarmos em consideração o que Jesus está dizendo, e devemos levar em consideração, Jesus está nos ensinando que quem promove a paz reflete o caráter do próprio Deus. Eles são chamados filhos de Deus. E aí entra uma determinada situação na Bíblia que nós vamos ver versículos falando repleto disso. Por exemplo, se você estiver anotando, o livro de Romanos capítulo 12, o versículo número 18, na tradução NVI, que é a Nova Versão Internacional, diz assim: se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. É importante você entender que o versículo está dizendo que você não depende dos outros, depende de... Mas o que depende de você, não é o que depende dos outros. Amém, gente? Você não controla a atitude dos outros, você controla as suas. Amém? Então diga para o teu irmão aí: o que depender de você, tenha paz. Outro versículo que eu dou para você, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso dessa paz para que eu possa ter paz com as pessoas, porque se eu não tiver paz com as pessoas, eu não vou ver quem? Deus da minha vida. Então é uma coisa que eu preciso ser um pacificador. Outro versículo que eu dou para você, Tiago capítulo 3, versículo 18, diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Se você quer que os seus frutos, as suas bênçãos, elas venham ser colhidas através da paz, você precisa semear a paz. Quem está entendendo, diga amém. Levando isso e tudo que nós estamos vendo, o pacificador não é aquele que ignora os conflitos, mas é aquele que tem coragem de restaurar a paz onde ela foi quebrada. E aí você observa que Jesus, ele veio restaurar a nossa comunhão, a nossa paz com Deus, que Adão, infelizmente, quando desobedece à ordem do Senhor, quebra um relacionamento do homem com Deus. Por isso que Jesus, ele fala: bem-aventurados pacificadores. Quer queira, quer não, irmão, você é um representante do reino dos céus aqui na terra. Você é um representante. Você é aquele que vai promover o reino de Deus na vida das pessoas, para que outros possam ser alcançados e nós possamos realizar o ID. O que é o ID, pastor? Marcos 16:15. ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Para isso poder ser notório em nossas vidas, gente, nós precisamos ser pessoas que promovem a paz. Trazendo tudo isso para você em consideração e levando o que Jesus está dizendo, mas também tem um contrário. Uma pessoa que não é pacificadora, ela é uma pessoa que ela pode ser uma pessoa que incendeia conflitos. Ela é uma pessoa que gera contendas, e muitas vezes ela acaba colocando fogo colocando lenha em um fogo que era necessário apagar. O contencioso, ele quer apagar o fogo, mas colocando mais gasolina. Vai dar certo? Vai explodir o negócio, não? Então é necessário ser uma pessoa completamente diferente. Por que eu digo isso para você? Vem comigo em Provérbios capítulo 6, por gentileza. Primeiro, falando da nossa atitude. Provérbios capítulo 6,
Eu vou pedir para você ler comigo o versículo 16. Isso. Acharam, irmãos? Amém? A nossa tradução bíblica que nós usamos diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma, o que, igreja? Abomina. Aí diz aqui o versículo 17: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue e coração que maquina pensamentos viciosos, ou pensamentos maléficos ou perversos, e pés que se apressam a correr para o quê? Aí o versículo 19 é o que Deus abomina: e testemunha falsa, que profere mentiras. Aí vem a 7ª: e o que semeia contenda entre o quê? Olhem para mim, por gentileza. Você imagine uma coisa que você abomina. Todo mundo tem algo que aquela pessoa não abomina, não dá para ela. É o que Deus abomina. Então as coisas que você abomina, você tem ciência do como Deus se sente quando Ele vê alguém que semeia contenda entre os irmãos. Porque se você for olhar os outros, olhos altivos é uma pessoa orgulhosa. A língua mentirosa, ela prejudica os outros, e Deus abomina isso. As mãos que derramam sangue inocente, isso aí, se você derramar um sangue inocente, você tem que ser muito maldoso. Sim ou não? Você tem que premeditar um assassinato ou qualquer outro tipo de coisa. Coração que trama projetos perversos ou pecaminosos, como alguém falou na igreja, ele projeta um monte de coisa, seja para a vida dele, para a vida dos outros. Você vai ver pés que se apressam para fazer o mal, e aí, isso aqui, a pessoa pode fazer o mal para um monte de gente. Tem gente que se apressa ao mal para fazer, tem gente que se apressa para fazer mal aos animais, sim ou não? Mas quando fala a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contra entre os irmãos, isso aqui está ligado a outras pessoas, a outro ser humano. E quando você vê que Deus detesta isso, é uma coisa que eu, como pessoa, eu preciso não praticar. Porque senão eu não vou ser pacificador. Eu tenho que ser aquela pessoa que o negócio está pegando um fogo, eu tenho que falar: não, pessoal, calma aí, vamos se acalmar. Porque aí eu demonstro o caráter de Deus na minha. E por que eu digo isso pra você? Porque num relacionamento de casal, por a mulher ter mais delicadeza, muitas vezes para ela é mais fácil praticar isso. Eu não estou dizendo que o homem não deva praticar, mas para a mulher é mais fácil. Só que o mundo aí fora tem mostrado completamente o contrário. Ser mulher é você ser feminina. Você está entendendo, senhor? Não? Sim. E isso não tira a sua força e as suas vitórias, de você conquistar o que você precisa conquistar. Só que muita gente vem semear contenda. Não, eu acho interessante, a mulher, o lugar dela é onde quiser. Eles só colocam mulheres vivendo em situações lá em cima, menosprezando os homens. Mas deixa eu falar algo pra você, irmão. Esse dia eu tava voltando da academia e tem um vizinho lá onde eu moro, ele tá construindo a casa dele. É ele, a esposa e 2 crianças pequenas. Ele tinha falado assim, um caminhão tinha descarregado os blocos, e ele tinha falado: quando eu chegar eu vou colocar pra dentro. Era 5 horas da tarde. A mulher dele tava colocando os blocos pra dentro sem ele pedir. Tinha necessidade dela fazer isso? Mas alguém coloca uma mulher fazendo isso? Vocês estão entendendo, senhor? A mulher sábia, ela edifica o quê? E o homem sábio honra sua esposa. Por isso é importante na família todo mundo ser pacificador. Tá sendo contenda, pessoal, vamos se acalmar. Isso eu estou falando da nossa pessoa em agir. Só que a Bíblia também nos fala de nós nos afastarmos de pessoas que praticam isso. Você quer ver um exemplo? Romanos capítulo 16. Vem comigo, por gentileza. Romanos capítulo de número 16. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho para a igreja de Roma,
Que isso serve pra gente hoje, irmãos. Romanos capítulo 16. O versículo que nós vamos ler é do versículo 17 em diante. Vocês acharam, meus irmãos? Todos acharam? Alguém precisa de ajuda? Eu quero que você olhe para esses versículos que nós vamos ler e você entenda o que Paulo está dizendo a essa igreja e que serve para nós hoje. Porque se nós formos analisar, irmão, os objetos no mundo podem mudar. Você observa que, vamos dar aqui o exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todos vocês, quem aqui trabalhou na roça, levanta a mão. Vocês trabalharam com a enxada, sim ou não? Com os maquinários que tem hoje, não seria mais fácil para vocês? Hã? Mudou, sim ou não? Antigamente era tudo na base da enxada, dos animais, o arado, sim ou não? Você pega hoje o maquinário, trator, colhetora. Que maravilha, sim ou não? Evoluiu. Antigamente, para você fazer uma ligação, era orelhão, ficha, não era? Eu não sou tão... Eu falei assim, eu tenho 33 anos, mas eu peguei ainda esse pedacinho, eu era pequeno, meu pai ia ligar para minha avó lá na Bahia, eu via ele lá no orelhão, pegando ficha, depois veio o cartão telefônico, sim ou não? Hoje em dia você liga o WhatsApp e já sai a imagem. Evoluiu, sim ou não? Por que eu estou dizendo isso para você? A tecnologia, os objetos, eles podem evoluir, podem mudar. Mas as práticas de eles continuam sendo as mesmas. Por que continuam sendo as mesmas? Vamos falar a verdade, irmão. Você olha para o seu filho hoje, seu filho muitas vezes pode falar para você: você não sabe o que é viver. O que você vai dizer para ele? Você não sabe de nada. Não é? Você pode olhar pro teu filho e falar assim: da escola que você tá, eu já fui expulso. Não é? E coisa que não muda. Não é? Olha o que Paulo diz aqui no versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no quê? No mal. Aí o versículo 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Porque na tradução NVI, esse versículo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem divisões e escândalos, apartai-vos deles, porque eles poderão atrapalhar vocês na sua obediência. Entra 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons. Você não pode ser o tipo de pessoa que promove divisões, intrigas e contendas. E se você vê pessoas assim, que você observa que elas não vão mudar, você tem que fazer o quê? Senão você é contaminado. Quem está entendendo, diga bem. Por isso é importante você olhar para a Bíblia e falar assim: peraí, eu não posso agir dessa maneira. Para chegar no ponto da mensagem onde eu quero chegar com você, se você estiver anotando, anote e leia na sua casa. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas as palavras ríspidas despertam a ira. O contencioso, a maneira dele dizer é muito bruta, é muito ríspida. Ele vai jogar lenha na fogueira. Ele vai querer colocar você contra pessoas. Ele vai querer colocar você contra a empresa. Ele vai querer colocar você contra a igreja. Ele vai querer colocar você contra todo tipo de situação, porque ele veio para semear a divisão. E o diabo, sabendo disso, lembra do que Jesus diz?
casa dividida não permanece de pé. A tradução que nós conhecemos, não subsistirá. Casa dividida não permanece de pé. Não tem como ela ir para frente. E aí você tem que ser aquele tipo de pessoa que não é que constrói muros, mas que constrói pontes para fazer ligações. Você tem que ser o tipo de pessoa que apaga o fogo com água, a água do Espírito Santo, não com a gasolina do inferno. Quem está entendendo, diga amém. Por isso é importante você olhar para a sua vida e dizer: eu preciso ser pacificador e eu preciso me afastar dos contenciosos. Quando você olha isso e você aprende, você muda completamente a chavinha da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E como eu disse para você, eu vou trazer para vocês uma mulher. E eu quero falar sobre Abigail. Abigail, ela se tornou, depois do falecimento do seu esposo chamado Nabal, esposa de Davi. Só que Abigail, o seu nome, significa uma fonte de alegria do pai. E ela foi muito inteligente na maneira como ela agiu, e ela foi pacificadora. Tem momentos na sua vida que o que você precisa ser é pacificador. Homem, você tem que ser pacificador dentro da sua casa. E ser pacificador não é você aceitar o que é errado, não é você passar a mão na cabeça. Tá errado, você vai corrigir, mas usando as palavras certas. Mulher, você também tem que ser pacificadora. Uma vez eu dei uma mensagem na igreja, e se você prestar atenção, a mulher, ela é a base da família. Aonde os filhos são gerados? No ventre de quem? Homem gera filho? Homem gera semente, sim ou não? Só que aí entra um ponto. O homem, ele se une à sua mulher. Sem mulher não é gerado filhos. Sem homem também não é gerado filhos. Ah, pastor, mas pode fazer inseminação artificial, mas precisa de quem? Então pronto. Não tem lógica isso, não. Foi do Espírito Santo, só foi Maria, gente. Não vai, não tem outra, não dá. Não vai. Então quer queira que não, quem liga a família é a mulher. O homem, ele tem essa capacidade de ter também esse estilo pacificador. Só que você, mulher, precisa ser, vamos dizer assim, aquela que vai pacificar o seu marido, os seus filhos, que vai corrigir. Não entenda ser pacificador com aquele que aceita tudo. Uma vez eu disse aqui, o problema não é o que você fala, mas é como você fala, maneira como você age. E por isso eu quero mostrar para você a história de Abigail, porque a maneira como ela foi pacificadora, ela não salvou apenas a pele dela, ela salvou 2 homens de acabarem com a sua própria vida. O pacificador, ele vai salvar 2 pessoas de fazerem coisas erradas. Irmão, muitas vezes o que você precisa ser na empresa onde você trabalha é o pacificador. Tem aquele funcionário que está revoltado e tem o seu encarregado, o seu líder, seu superior, que realmente ele é um bruto, ele é um estúpido. Mas seja inteligente. Seja inteligente. Seja pacificador. Não promova contendas. Quem está entendendo, diga amém. Para poder explicar para você essa história de Abigail, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 25. Vamos ler? Vamos ler?
1 Samuel 25, a partir do versículo 1. O texto diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã, melhor dizendo, perdão. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e 3.000 ovelhas, e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e muito formosa, que significa bonita. Porém, o homem era duro e o que, igreja? Maligno nas obras. E era da casa de quem? Depois eu vou explicar isso aqui para vocês. E ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou Davi 10 homens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como estás. E assim direis àquele próspero: Paz tenha, e a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tem o que, igreja? Paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Perguntai aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos servos e a Davi, teu filho, o que achares na tua mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, e fizeram o quê? Veja a resposta de Nabal, versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi, disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas redes que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhes anunciaram tudo, conforme todas essas palavras. Pelo que diz Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua espada. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o nosso amo. Porém se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles. E quando estava no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia e como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vês o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa o quê? Versículo 16, aí entra Abigail na história. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim,
eis que eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Ela não falou nada. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Versículo 21. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-lhe os seus pés e disse: ah, Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora, não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Porque de tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor quando enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com o sangue de que a tua mão te salvaste. E agora, tais quais Nabal seja os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu senhor. Deixe aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu senhor. Porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem achado mal em ti por todos os teus dias. E, levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos seus inimigos se arrojará ao longe, como no meio de um côvado de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor para com meu senhor, conforme todo o bem que há dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue de quem sem causa derramaste, nem tampouco haver-se salvado meu senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu senhor, lembra-te então da tua... Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho. Bendita tu, que hoje te estorvaste de vir com o sangue de quem minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal. Se tu não te apressastes, eu não virias ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem a mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido, e lhe disse: sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceito a tua face. Para aqui comigo, por gentileza, depois eu continuo com você. Vamos aqui por partes. Primeiro, Davi, se coloca no lugar de Davi. Você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Você foi ungido para ser rei. Você carrega o nome que o próprio Deus disse para Samuel: achei um homem segundo o meu. Só que mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ele é o que? Um homem que tem defeitos. Diga para quem está ao seu lado: você é um ser humano, você é de Deus, mas você tem defeitos e você tem limite. Sabe, irmãos, Davi, ele era uma pessoa que procurava se controlar muito. Ele não fazia nada sem a direção de Deus. Só que nesse momento, ele saiu da casinha. Ele saiu da casinha. Por isso que quando você vê alguém, irmão, perder o controle, tenha paciência. Todo mundo pode sair da casinha, tá?
Ah, não, não. Todo mundo tem um limite. Muitas vezes aquele dia você não está bem, você sai. Davi está fugindo de Saul. Saul está querendo matá-lo. Ele está vendo no deserto. Foge para um lado, foge para o outro, foge para um lado. Irmão, quem aguenta um negócio desse? Não tem um lugar para dormir direito. Vive no relento. Uma hora o estresse ia subir, sim ou não? Todo mundo fica estressado. Fica ou não fica? Então pronto. Aí vem Nabal. Nabal, o nome dele significa tolo, insensato, louco, pessoa sem entendimento, pessoa moralmente corrupta. E mais, na cultura bíblica, eu quero que você entenda isso. O tolo não era alguém que não tinha inteligência. O tolo é muito inteligente, mas ele é teimoso e rejeita a sabedoria, é duro de coração. E se fosse resumir, quem age tolamente não é falta de entendimento, mas é falta de temor a Deus. Nabal não tem nenhum temor a quem? Mas ele é descendente de Caleb. Pastor, como pode isso? Ele poderia ser descendente de Caleb, mas ele não seguiu os passos de Caleb. Vocês estão conseguindo entender isso ou não? Ele fazia parte da tribo de Judá. Ele é descendente de Caleb. Quem foi Caleb? O homem que entrou na terra prometida, que não desanimou. Mas ele não agiu como Caleb. Ele escolheu viver a vida completamente de fé. Altivo, eu sou. Não. Ah, por que eu vou fazer? Por que eu vou te ajudar? Não vou te ajudar, não. Davi sai da casinha. Todo mundo cinja a tua espada e vamos fazer justiça. Quem ele acha que é? Trabalhei em vão? Eu fiz o bem pra ele, ele me pagou com o mal? Aí entra um ponto. Davi tinha razão, tinha ou não tinha? Você muitas vezes também tem razão de agir de um jeito que não seja pacificador. Tem, pastor? Tem. Só que aí entra Abigail. Abigail, primeiro, ela salva a cabeça do seu esposo. E segundo, ela salva o próprio Davi de fazer uma besteira, mesmo ele tendo razão. Por quê, pastor? Entenda o que eu escrevi no meu esboço. Toda a perseguição que Davi estava sofrendo de Saul não tinha motivos. Todo Israel estava vendo isso. Tudo que Saul queria, eu quero a cabeça de Davi, eu quero matar Davi. Mas por que você quer matar Davi? Porque ele quer usurpar o trono. Mas todo mundo via Davi lutando as guerras e sempre valorizando o rei. Podiam procurar a vida de Davi de cima a baixo, não tinha nada. Porém, se ele mata Nabal, era o motivo que Saul precisava para todo o povo ficar contra Davi. Ninguém entendeu o que Davi estava fazendo. Saul só precisava de humor. E muitas vezes de cabeça quente, mesmo você tendo razão, você pode dar motivos aonde não é para dar motivo. É aonde Deus coloca no seu lado pessoas com esse espírito de ser pacificador, como Abigail. E muitas vezes Deus coloca você para ser esse pacificador. Eu acho interessante que na tradução mais atualizada, na linguagem de hoje, o Abigail diz para ele assim: agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, que pela tua vida foi o Senhor quem impediu de derramar sangue de vida que envigaste das suas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos que te pretendem fazer o mal sejam castigados como Nabal. E que estes presentes que a tua serva trouxe, meu senhor, seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor em toda a sua vida. Nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar a sua vida, a vida do meu Senhor estará firmemente segura aos que são protegidos pelo Senhor, teu Deus. Contudo, a vida dos seus inimigos será tirada para longe de uma funda. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e tiver nomeado sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue
desnecessariamente, e nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor te tiver abençoado, lembra-te da tua serva. Pastor, ele ia derramar um sangue inocente? Aos olhos de todos ia. Ela agiu com sabedoria. Saul só precisava de um motivo. Tem hora que é de cabeça quente você pode dar motivo. Por isso o conselho que eu te dou: seja calado. Aprenda a controlar as suas emoções. O ditado diz que o peixe morre o quê? E é verdade, não é? Você bota a isca lá, ele morreu. Peixinho assado, cozido, foi embora. Tem muita gente que está perdendo bênçãos por estar falando na hora que não deve. Davi perdeu o controle. Acontece com todo mundo. Às vezes você pode se irritar. Tem um Nabal na sua vida. Pastor, na minha empresa tem um Nabal, ele não sabe falar. Na igreja também tem, gente. Tem uns Nabal aí que a gente tem aí. Todo lugar tem Nabal. Mas deixa eu falar algo pra você: quem cuida do Nabal é Deus. Pastor, por que quem cuida do Nabal é Deus? Aonde você deixou parado aí, no versículo 35? Leia comigo o versículo 36. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como o banquete do rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena e nem grande, até a luz da manhã. E sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. Aí diz assim, ó: e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como que, igreja? Pedra. E aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu quem, igreja? Quem feriu ele? Foi Davi? Foi quem? O Senhor, Nabal. E este o quê? Versículo 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pelejou o pleito da minha afronta, da minha mão de Nabal, e deteve a este seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua... Olhe para mim, por gentileza. Davi precisou ferir Nabal? Quem cuidou do Nabal? Seja pacificador, tá? Não haja com as suas próprias mãos. Mas pastor, eu tenho razão. A tradução mais atualizada na NVI que eu medito, diz assim, ó: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em sua casa, como um banquete do rei. Estava tão alegre, mas alegre e bastante bêbado, que ela nada lhe falou até o amanhecer. Porém, pela manhã, quando Nabal já estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo o que ela fez, e ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Imagine, mano, ele ficar quase 10 dias paralisado como pedra. E cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Primeiro ele sofreu um ataque, ele ficou parado. Nesses 10 dias, Deus deve ter dado a oportunidade para ele se arrepender. Mas ele se arrependeu? Não é você que muda o Nabal. Nabal muda se ele quiser. Tem muita gente que tem esse espírito de Nabal. E eu vou dizer que se todos nós não tomarmos cuidado, nós ficamos assim, gente. Todo mundo quer ser igual a Davi, sim ou não? Eu quero ser Davi, pastor. Eu quero ser Davi, da visão, ó. Tá errado não, tá errado não. Mas tem situações que nos colocam como Nabal. E Deus, ele está querendo te mudar. E vai ter momentos que você vai ter que ser Abigail nas suas atitudes. Ser uma pessoa que vai pacificar. Por quê? Para terminarmos a mensagem,
Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aqui nós terminamos. E sobre essa mensagem, eu quero que você medite, veja suas atitudes e você coloque todos os seus perseguidores nas mãos de Deus. E o que depender de você, tenha paz com eles. Pastor, mas tem gente que não sabe falar, eu sei. Tem gente que vem falar com você com uma falta de respeito, eu sei, mas o que depende de você, seja respeitoso. Seja respeitoso. Tem gente que vem mandar mensagem para você que é mais estúpido do que tudo. Siga as suas atitudes. Faça o que diz aqui o versículo número 18. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Em Romanos 12, aí o versículo 19, ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é o quê? E eu o quê? Diz quem? Pronto. A quem pertence a vingança? Aí vem o versículo número 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? Se tiver sede, dá-lhe o quê? Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o quê? Pronto. A vingança pertence a Deus. Deixa Deus tratar. Não é você que se levanta contra o Nabal. Não é você que se levanta contra o Saul. Você coloca nas mãos de quem? Porque eu tenho um caráter de quem? E eu tenho que ser o quê? Pacificador. Hoje Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais é o reino de quem? De Deus. Seja pacificador. Corte o mal pela raiz. Não fique em rodas que vão levar você a um lugar onde vão te desanimar. Pessoas que vão querer trazer confusão. Pessoas que vão querer te dividir. Gente, Abigail, ela foi pacificadora. Se você continuar lá depois que Nabal morreu, ela se tornou esposa de Davi. Ela foi honrada. Tudo porque ela foi pacificar. Aí entra uma maneira. Que tipo de pessoa eu tenho sido? Qual é a minha escolha a partir de hoje? Será que eu vou continuar agindo como Nabal? Eu vou ser inteligente, vou ser muito esperto, tenho capacidade, mas vou ser intolerante ao que Deus está falando? Ou eu vou ser inteligente igual a Abigail, mas eu vou ser pacificadora? Ela foi muito inteligente, irmão. Ela foi temente a Deus. Ela demonstrou um caráter de Deus na vida dela. Na sua casa você tem que demonstrar o caráter de Deus. Com seus filhos você tem que demonstrar o caráter de Deus. Com seu esposo, a sua esposa, você tem que demonstrar o caráter de Deus. Aonde você estiver, você demonstra o caráter de Deus. Porque se você agir ao contrário, não é o caráter de Deus que você está demonstrando. Por isso que eu tenho que ser aquele que vou semear a paz. É um fruto do Espírito Santo, a paz. Não é só para você ter paz consigo mesmo. Eu tenho paz comigo, que bom. É com você e com os outros. É você, irmão, que muda o ambiente. Você sabe que tem pessoas que mudam o ambiente, sim ou não? Tem pessoas que chegam e o clima fica pesado. Fica ou não fica? Já tem pessoas que chegam e o clima fica alegre, não é? O sorriso, né? Tudo aquilo maravilhoso. Ai. São pessoas. É você que muda. Só que quem muda o ambiente é você, gente. Quem muda o ambiente da sua casa é você. Com a sua filha, com seus filhos, com
sua família. Vai ter momentos, irmão, que vão chegar a você e vão falar, ó, compra a minha briga, olha aqui, ó. Você vai olhar e falar assim, tá errado, mas vamos conversar, vamos se acertar. Vamos tentar. Não seja aquela pessoa que vai semeando, porque uma história sempre tem dois lados. Tem aquele que errou mais, tem aquele que errou menos, sim ou não? Sempre tem, gente. Sempre tem. Mas seja pacificador. Demonstre esse caráter de Deus na sua vida. Comece a ser pacificador. Você vai ver que as coisas de Deus vão começar a acontecer na sua vida. Você não vai ter nenhuma coisa que Deus vai olhar e falar assim, poxa, isso aqui eu abomino na vida dela, não. Não vai ter nada que te afaste do amor de Deus. Não dê ouvido aos contenciosos. Tem muita gente que fica sabendo umas coisas e sai contando tudo. Conta da empresa, conta da vizinha, conta da igreja, conta de tudo, não é, gente? Conta. Mas coloca um filtro. Saiba filtrar, tirar as impurezas. A gente coloca o filtro na água para tirar todas as impurezas. Então tem que tirar. Eu não vou me contaminar com isso. Não vou sair do caminho da obediência. Não vou esfriar minha fé. Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus. Esperamos que essa mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Hoje aprendemos, através da vida de Abigail, que ser um pacificador é escolher a sabedoria, a humildade e a direção de Deus, mesmo em momentos de conflito. Que essa palavra inspire você a levar paz por onde passar. Se essa mensagem abençoou a sua vida, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. E se você deseja estar conosco, será uma alegria receber você em nossa igreja. Nosso endereço é Estrada do Sacramento, número 1595, no Conjunto Habitacional Marcos Freire, em Guarulhos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.